Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós estamos na quarta-feira, né? Quarta-feira da Semana Santa. Estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. Acredito que você está aí da sua casa, participando também da sua comunidade. Hoje não mais na igreja, né? E sim da sua casa. Amém? Vamos rezar, pedir a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela sua vida, pela sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje vai falar sobre Judas, né? Mateus 26, de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da semana dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em sua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, há uma diferença muito grande entre a traição de Judas e a negação de Pedro. Pedro, ele negou da mesma forma, eu digo talvez até mais, porque Pedro, ele professou a sua fé em Jesus. Judas não, ficou sempre no cantinho, né? Mas há uma diferença muito grande na palavra arrependimento e remorso. Pedro teve o arrependimento. O arrependimento nos leva de volta para Jesus, nos leva de volta para a igreja. Você pode ver o filho pródigo, né? Ele teve arrependimento. Ele diz: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Isso é arrependimento. Judas teve remorso. Quando nós falamos assim: Nossa, eu estou com remorso tão grande, chega até a coçar a cabeça, né? Estou com remorso. Remorso faz que nós cometemos o pecado de Judas, o suicídio, a dor na consciência. E ele chega para Jesus e fala: Mestre, sou eu?
Apesar de ter conhecimento do que se passava no interior do coração de Judas, Jesus não negou, nem acusou, nem apenas respondeu àquela pergunta: Mestre, serei eu? E Jesus diz assim: Tu o dizes. Isso é muito significativo para mim e para você, meu irmão. O nosso coração é um livro aberto diante de Deus e somente Ele conhece profundamente as nossas reais intenções. E mesmo que queiramos camuflar, a verdade nunca conseguiremos, porque aquele que tem conhecimento das nossas fraquezas nos questiona sobre a verdade verdadeira. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que está debaixo da nossa aparência e desenvolve para nós a capacidade de mudar de decisão. Ele poderia ter mudado de decisão. Judas poderia ter mudado de decisão, entendeu? Não podemos afirmar que Judas seguiu adiante no seu plano por ter intuído na afirmação de Jesus que ele caberia papel do traidor. No entanto, percebemos que a insinuação de Jesus fez com que Judas entrasse em ação e não voltasse atrás no seu propósito. E a história continuou. Judas, ele seguiu o seu destino e não recuou nem um milímetro. Meus irmãos, minhas irmãs, o remorso nos leva ao suicídio. O remorso nos leva a ficar longe da presença de Deus. E o que eu acho tão lindo, meu irmão, minha irmã, que esse Deus, ele, como nós falamos aqui várias vezes, aqui, ele não olha para a nossa fraqueza, ele não olha para o nosso pecado, ele olha se nós estamos voltando. Cuidado quando você diz, eu estou com remorso. O remorso leva ao suicídio, leva ao inferno. E eu não sei se você já observou, eu estou aqui, a minha Bíblia está sendo com o computador, né, devido à minha cirurgia. Mas Judas, ele fez o seguinte, ele que procurou os homens lá, né, para poder... Então Judas, o traidor, né, vamos mais antes um pouquinho, ele traiu Jesus justamente pela mesma quantia do que valia aquele perfume na segunda-feira. Não sei se vocês parou para ver, irmãos e irmãs, primeiro dia da festa, tal, onde queres que passamos a festa. Deixa eu só ver aqui, irmãos e irmãs. Isso mesmo. Foi ter com sumos sacerdotes, né? Judas Iscariotes, foi ter com sumos sacerdotes e disse, o que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Eu não sei se você lembra, segunda-feira, no Evangelho de segunda-feira, né, no início da Semana Santa, que Judas, ele questionou aquela mulher perfumando o pé de Jesus com aquele perfume caro, que valia justamente 30 moedas de prata. E ali, as pessoas que já estavam querendo matar Jesus, falaram assim, na hora que ele chegou, ele falou assim, ele falou assim, o que me darei se eu entregar Jesus? E combinar então 30 moedas. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs,
O que aconteceu com Judas pode acontecer comigo, pode acontecer com você. O remorso nos leva para o inferno, o arrependimento nos leva para o céu. Não estou aqui dizendo que a própria igreja ela nem diz que Judas está no inferno, mas o próprio Jesus aqui deu a entender, né? Se você for ver aqui, Jesus, em verdade eu digo, de um de vós eles ficaram tristes. Aí Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que põe a mão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos deles. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Muito séria essa palavra de hoje, meu irmão. Eu convido você a voltar-se para Deus, a voltar para Jesus Cristo. Desde o início nós estamos junto com Gatti, estamos falando que esse período do coronavírus está nos ensinando. Nós não podemos entrar da mesma maneira, nós não podemos voltar para o nosso mundo, para o nosso trabalho da mesma maneira quando nós paramos tudo, quando nós começamos a ficar em casa. Eu já estava dentro de casa por causa da cirurgia, né? Mas nós não podemos ser as mesmas pessoas antes do coronavírus, irmãos e irmãs. Eu disse na conversa anterior que este ano foi o ano que eu mais rezei na quaresma. Sinceramente. Eu observei, irmãos e irmãs, que quando eu rezo, eu esqueço de ver o defeito das pessoas. Senti isso sábado. Eu falava assim, meu Deus, quando nós rezamos, nós temos dificuldade de olhar os defeitos do outro. E quando nós não rezamos, nós temos facilidade de olhar o defeito. No dia de hoje, Jesus nos chama a atenção. E ele diz assim, ai daquele que me trair. Ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Cuidado, meu irmão. Não está falando de Judas, só de Judas, não está falando de mim. Eu disse. Está falando de você também. Entendeu? Ai daqueles. Seria melhor que tivesse nascido, que nunca tivesse nascido. Vamos nos arrepender, irmãos. Vamos nos arrepender, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.